Daí, pessoal, mais uma resolução. Determine um intervalo a que pertence x em radianos, onde o valor menos 0,9, demarcado em um dos eixos da circunferência abaixo, está localizado. Então ele marca o 0,9 aí no eixo vertical, que é o eixo dos senos, e pergunta em que intervalo se localiza esse x, justamente para que tenha um seno igual a menos 0,9. Então ele está me dizendo que seno de x é igual a menos 0,9 e está perguntando da onde até onde eu posso estabelecer um intervalo em que esse x fique inserido. Na realidade, eu teria aí infinitas respostas para isso, né? Infinitos intervalos eu posso descrever onde esse x estaria inserido. Por exemplo, eu posso inclusive dizer que o x ele se localiza do 0 até 2π radianos. Ele se localiza na primeira volta. De 0 a 2π, o x com certeza vai estar aí inserido. Mas aí eu vou afinar, né? Eu vou refinar esse intervalo, deixando ele mais restrito. Então, eu vou fazer uma restrição e deixar ele mais curto. Então, por conjectura, eu vou estabelecer aqui um arco de 240 graus, e aí eu já vou te explicar por que eu vou estabelecer 240 graus. 240 graus cai no terceiro quadrante, e ele tem mais ou menos, vou colocar por aqui, ó, daqui até aqui, e esse arco então aqui, ele é 240 graus. E aí observa que aqui embaixo eu tenho 270 graus, portanto eu tenho uma diferença aqui, ó, de 30 graus a menos. Se eu colocar 30 graus para mais aqui, observa que eu vou ter 30 graus a mais, então daqui até mais ou menos aqui, eu tenho o arco de 300 graus. Então, esse 240 graus e esse 300 graus é uma conjectura. E agora eu vou te explicar por que isso. Porque se eu pensar no seno de 240 graus, esse seno de 240 graus, ele equivale a menos seno de 60 graus. Isso por quê? Utilizando a regra prática de redução ao primeiro quadrante. 240, eu estabeleço aqui uma linha horizontal. Isso aqui é uma regra prática para levar para o primeiro quadrante, tá? Eu tenho aqui 180 graus e aqui eu tenho 360 graus. Então, a regrinha prática que tu vai estabelecer. Essa linha horizontal, 180 e 360. Aí eu penso, esse 240 que eu estipulei, ele está mais próximo do 180 ou mais próximo do 360? Ele está mais próximo do 180. E a diferença aqui, ó, em relação ao 180, é uma diferença de 60 graus. Por isso que no primeiro quadrante, ele equivale aos 60 graus. Então, o seno de 240 é o seno de 60 graus. Com a colocação do sinal negativo, porque eu sei que nesse quadrante, nesse terceiro quadrante aí, todos os senos, ó, estão na parte de baixo, todos os senos são negativos. Por isso a colocação desse menos. E aí eu tenho que isso é igual a menos seno de 60 graus é raiz quadrada de 3 sobre 2, lá da tabela de arcos notáveis. Então, seno de 60 graus é igual a menos raiz de 3 é 1,73, ou 1,7, se eu arredondar para duas casas, para uma casa. 1,7 divide por 2 dá menos 0,85. Então, olha só, o seno de 240, ele equivale a menos 0,85. Que está antes do 0,9. Então, o menos 0,9 está depois do 0,85. Então, eu já consegui um limite anterior ao menos 0,9.
que é o menos 0,85. Ok, então 240 pode servir como o início desse tal intervalo. Esse intervalo que eu vou colorir aqui para ti, ó. Então o x vai estar dentro desse intervalo, entre 240 e 300. O mesmo raciocínio eu vou estabelecer para o seno de 300. Seno de 300 graus. Da mesma forma, 300 está mais perto do 180 ou está mais perto do 360? Agora está mais perto do 360. E qual é a diferença do 360 em relação ao 300? A diferença é de 60 graus de novo. Então, o seno de 300 também é o seno de 60. Só que lembra, né, no quarto quadrante, onde está o 300 graus, o seno é negativo. Então, aqui é menos seno de 60 e vai resultar o mesmo, logicamente. Menos raiz de 3 sobre 2, que é o seno de 60. Isso é igual a menos 1,7 sobre 2. E aí eu tenho que o seno de 300 é igual a menos 0,85. E aí realmente esse 0,9 aqui, ele está entre esses dois arcos. Por quê? Porque esse aqui começa no 0,85, menos 0,85, e vem aumentando até menos 1, e depois recua novamente até menos 0,85. Então dá para dizer em graus que o x ele está entre 240 e 300. Isso em graus. Então dá para afirmar no intervalo, ó, dá para deixar fechado aqui, ó, de 240 graus até 300 graus. Está aí o intervalo em graus. Mas a questão pede o intervalo em radianos. Então eu vou converter 240 graus para radianos e 300 graus para radianos. Como é que eu faço essa conversão? Bom, na realidade é feito aí uma regra de 3. Então se diz que 1 π radiano equivale a 180 graus. Então se eu tenho aqui 240 graus, para converter vai ser x. Essa regra de 3 faz com que eu crie uma espécie de quase fórmula, né? Eu crio um artifício para transformar sempre graus para radianos. E como é que é essa transformação? Eu vou colocar os graus que eu quero transformar. Do lado eu acrescento π e embaixo eu acrescento 180. Então isso sempre vai funcionar para transformar graus em radianos. Então eu coloco os graus, que é converter, coloco o π do lado e embaixo 180. Olha como ficaria o 240. 240 graus, que eu quero converter. Do lado bota o π e embaixo bota 180. E aí simplifica, por exemplo, aqui, ó, 0 com 0, 24 e 18, eu posso simplificar isso aqui direto em cima e embaixo por 6. E isso vai me dar 4 π sobre 3. Então, o intervalo em radianos vai desde 4 π sobre 3 até agora o 300. O 300 eu faço a mesma coisa. No lugar dos graus aqui eu ponho 300. Vou fazer essa fórmula aqui do ladinho, esse cantinho aqui, ó. 300 graus. Boto o π do lado e embaixo 180. Cancelo 0 com 0. 30 para 18 eu simplifico aqui por 6. Aí eu tenho 30 por 6 dá 5. Isso resulta 5 π sobre 3. Então tá aí o intervalo onde o x fica inserido. Fica inserido entre 4 π sobre 3 radianos e 5 π sobre 3 radianos. Isso por quê? Porque este ângulo aqui me proporciona um seno igual a menos 0,80 e poucos. E esse aqui também me proporciona um seno igual a menos 0,80 e poucos. Então, os menos 0,9 vai estar nesse meio, né? Vai estar nesse intervalo aí.
ok? Então é isso, espero que essa resolução aí contribua com seus estudos. Fica o meu forte abraço. Te agradeço pela visita no canal e até a próxima.